dia a todos. Live com o nosso convidado especial, Dr. Kleber. Dr. Kleber. Olá, tudo bom, meu querido? Dr. Charles, tudo bem? Que elegância, sempre elegante, né? São seus olhos, sempre. Tá? Meu amigo, Vocês bom estão me dia. vendo bem? Estão me vendo bem? Estão me Graças a ouvindo? Deus, tudo certo, tudo certo. Até que enfim o senhor, assim, aceitou o meu convite, né? Para Na estar aqui verdade, na hoje. verdade, É uma live muito humilde, né? Não sei se é do tamanho da sua envergadura, né? na verdade, eu aceitei quando fui convidado, né? Depois que eu fui convidado, eu acabei secando de imediato, né? Boa, Não é boa, sempre que a boa, gente meu amigo. participa Dr. de um Kleber, olha, evento desse. publica Espero aí, te aí. agradeço. Te agradeço demais o convite, né? Para estar aí conversando um pouco, né? Você falou, eu ouvi você falando assim, eu vou falar bastante, mas não é bastante, não, é só uma conversa, né? Não, não, meu amigo, mas o pouco ou muito que o senhor falar vai ser sempre um prazer, Sim. sempre um ensinamento. Dr. Kleber é advogado aqui em Rio Preto e região, com muita atuação, com uma atuação brilhante na área trabalhista, é professor universitário, amigo mesmo de verdade, e parceiraço mesmo de advocacia. E hoje vai falar um pouquinho aí sobre o dano existencial na relação de trabalho, que eu sei que Vossa Excelência tem um compromisso logo mais, então o senhor tem a palavra, já agradecendo vários aqui, Gilbertini, J. Caram, Munhozão, Alessandra Xavier, Rui Caio, A enfim, meu amigo. A Gilbertine tinha que entrar, né? Porque senão, né? Tá aqui com a gente. Doutora Veio me Michele ensinar. está aqui, viu? Veio me, Doutora a Michele. doutora Michelle também tem, tem que entrar a doutora Rafaela, que não é da parte trabalhista também, mas está aqui também, ela vai ter que entrar, senão depois, né, vamos ter que conversar. Pelo menos. Explica, doutor. Ó, Eu tô doutora dando o doutor Michele Gustavo aqui, ó. Gustavo Doutor Esquive, Gustavo, olha aí, ó. que é, Gilbertino acabou de entrar. doutor Gustavo já começou mentindo, né? Não pelos dois, né? Por um, né? Aí Falando que é ele só devia o ter falado senhor. só de Aí é só o você. senhor. Meu amigo, fique tranquilo aí, você tem a palavra. Já te agradeço demais, tá? O convite. Na verdade, nós estamos falando aí, quando falamos do tema, vamos falar um pouquinho de dano existencial, né? Na relação de trabalho. Você sabe que é uma área que a gente advoga aí há um tempo, na área empresarial trabalhista, hoje mais focada a isso. E, de certa forma, é uma indenização que começou a surgir em algumas reclamações trabalhistas, já vinha surgindo, né? E é a minha tese de mestrado, inclusive foi o que eu defendi, o dano existencial, e um pouco do ônus da prova. Então, por que eu quis falar um pouco sobre isso? Porque a gente está vendo, a gente analisa aí, quem está na área de direito do trabalho, está ouvindo falar bastante desse dano existencial, mas também a gente vê, no meu ponto de vista, eu vou falar do meu ponto de vista, da minha tese a respeito, da minha posição, do que efetivamente se confunde um pouco esse dano existencial e às vezes é até mal requerido, pleiteado ou até, de certa forma, julgado de forma equivocada. Tá? Basta entrar aí nos tribunais, basta entrar nas decisões para a gente estar analisando. Quando te falei desse dano existencial, o que a gente tem hoje? Esse dano existencial ele surgiu, né, através de doutrinas, inclusive as primeiras decisões foram na área de direito de família, depois começaram a surgir para outras áreas, né? E ele tem uma particularidade, que é o dano referente a dois requisitos: projeto de vida e vida em relação. Então, a hora que você tem uma afronta, um ato ilícito de alguém a um projeto de vida, uma vida em relação, você teria, em tese, o dano existencial. Então, nós tínhamos esse dano sem previsão legal. Na CLT, em 2017, de forma específica, veio no artigo 223, na letra B, um dispositivo que colocou lá assim, ó, envolvendo questões de dano extrapatrimoniais, deve ser indenizado por dano moral e existencial. Bem simples, né? Deixou aí para essa interpretação. Então, é isso que a gente vem trazer o seguinte. Hoje, o que eu vejo, esse dano existencial, ele se confunde muito
com o dano moral, primeiro. Para mim não é a mesma coisa, tá? E justifico por quê. Porque, na verdade, nós temos na própria Constituição Federal, que fala assim, correndo ato ilícito deve ser indenizado por dano moral. Mas o dano moral, do meu ponto de vista, ele é uma espécie de dano extrapatrimonial. Não posso levar isso como E o dano existencial é uma espécie de dano extrapatrimonial, não pode ser confundido com o dano moral. Por quê? Porque o dano existencial eu tenho que ter, além dos requisitos do dano extrapatrimonial, como ato ilícito, nexo causal, culpa dolo e dano, eu tenho que ter um dano específico, que qual é? Projeto de vida e a vida em relação. Então, eu tenho que provar que esse ato ilícito me afrontou um projeto que eu tinha, um projeto viável. O doutor Everton Alcorita está viajando, está na Itália e entrou aí, olha lá, direto da Itália. Você está vendo como que é a diferença, né? Nós dois aqui, ó. É uma humilhação, né? É uma humilhação pública, né? E ainda o cara coloca assim, direto da Itália, né? Tá. É que nós não falamos direto de onde a gente está, né? E colocou o horário, inclusive, né? Para falar assim, ó, eu acabei de acordar, né? Grande doutor Everton, um abração, meu amigo. Um abração. Então, nós temos essa questão que também então, tem esses dois requisitos que nós estávamos falando, projeto de vida e vida de relação. Projeto de vida, claro, um projeto de vida razoável. Não posso pedir uma indenização porque eu tinha um projeto de vida para ir. Sim, justamente. É do direito italiano, tá? Direito italiano. O doutor Everton foi estudar a fonte, né? Na verdade, ele foi lá, ele não foi passear, ele foi estudar o direito do dano existencial lá na Itália. Em loco, é diferente, né? A gente estuda por livros, né? O doutor Everton vai no local estudar. Tenho certeza que eu vi os stories dele, deve estar anotando a origem, já deve ter ido no tribunal, né, para verificar lá tudo. Então, assim, ele pode trazer, eu só espero que ele não coloque nenhuma foto aí do dano existencial, porque se é uma coisa que ele não está tendo afronta alguma, é dano existencial, porque ali está existindo bastante, viu? Então, nós temos esse projeto de vida e essa vida em relação, que é você ter, através de um ato ilícito, a restrição da sua relação, ou seja, até mesmo relação social. Ou seja, você não poder participar de determinadas situações familiares, etc. Então, isso surgiu muito por causa dessa situação. E aí, veio do direito italiano, igual o doutor Everton falou, e também muito através do direito de família, como se dava a questão de abandono, né, a questão de paternidade, etc. E veio para o direito de trabalho. O direito de trabalho surgiu muito porque jornada de trabalho. Jornada de trabalho extenuante, muito alta, não daria tempo da pessoa 16, 17, 18 horas, não daria tempo de compartilhar projeto com famílias, deixar de ir aniversário de filho, e aí surgiu o dano existencial. E hoje, talvez o maior pedido é decorrente das jornadas extraordinárias. E aí entra o ponto que eu gosto de falar. Primeiro, muitos, ao se confundir com dano moral, igual o tribunal está confundindo em algumas decisões, muitas vezes eles julgam o dano existencial por mera presunção. O que é mera presunção? Configurou a jornada excessiva, ficou demonstrado no processo que ele trabalhava 13 horas, dano existencial. E não é por aí. Não é por aí. Por que não é por aí? Por que eu sustento que não é por aí? Porque eu tenho que ter a jornada, então eu tenho que ter a prova da jornada, e além da prova da jornada, para eu ter o dano existencial, eu tenho que provar que aquela jornada me frustrou o projeto de vida que eu tinha e me frustrou o projeto, a vida em relação. Então eu tenho que provar que, em razão da jornada excessiva, eu não consegui, por exemplo, me formar num projeto que eu tinha porque minha faculdade era em tal horário e isso me causou um prejuízo. Poderia ser um exemplo. Ô, Kleber, e esse ônus da prova é do trabalhador. Aí entra a situação. A hora que você entra com uma presunção, isso você tem uma distinção. Por quê?
E isso é o ônus da prova que eu discuto muito. Quando você fala em jornada excessiva e dano existencial, a gente tem que ter um misto de ônus da prova. Por quê? Quando eu vou falar da jornada, aí o ônus da prova vai nos termos do processo do trabalho. Então, aí eu vou ter que ver se tem cartão de pontos, cartão de ponto é britânico, de quem que é o ônus da prova de fazer a jornada. Mas quando eu falo de dano existencial, não há como eu atribuir a prova, ou por presunção ou para a empresa, porque eu estaria atribuindo uma prova diabólica. Porque ninguém mais do que o próprio reclamante para provar o que é projeto de vida dele ou vida em relação. Como que eu, empresa, eu vou provar que foi frustrado com projeto de vida? Eu não sei. Então, o ônus da prova do dano existencial, do meu ponto de vista, é exclusivo do trabalhador, independente das outras análises. Então, por isso que eu falo, dano existencial, ele é, além das características do dano extrapatrimonial, nexo causal, ato ilícito, culpa e dano, eu tenho que provar o dano de projeto de vida, vida e relação. E esse projeto de vida e vida e relação, o ônus da prova tem que ser de quem alega, sob pena de eu acarretar uma prova diabólica para a parte contrária, se assim for atribuído, que nós sabemos que o Código de Processo Civil hoje permite o juiz, em determinadas situações, inverter o ônus, ou seja, atribuir a quem não tinha, desde que fundamentado, e isso também na CLT é permitido. Então, seria mais essas questões o que está levando, do meu ponto de vista, um certo pedido genérico, vamos que vamos, e umas certas decisões. Né, Cleber? Tem uma banalização. A exemplo aqui, claro, eu estou falando do que eu defendo, né? Eu tenho que respeitar as opiniões contrárias e respeito, assim como os acordos. Motoristas de interestadual que vivem no caminhão longe da família. Como que eu posso falar em um dano existencial pelo fato do cara estar longe da família se a própria atividade já assim determina? Entendeu? Não quero dizer que ele não tenha indenização, mas eu quero dizer que tem que ser pedido de forma correta em algumas situações. Então, assim, hoje nós sabemos, por exemplo, não hoje, mas antigamente, eu cito muito isso. Antigamente, os pais, o projeto de vida deles era trabalhar muito para construir fortuna para deixar de herança. Então, como uma pessoa dessa pode falar que a jornada excessiva teria frustrado o projeto de vida, se o projeto de vida dele era trabalhar? Então, é isso que eu falo, que o tribunal tem que se atentar um pouco mais, a gente discute um pouco mais isso, faço muita sustentação oral a respeito disso, chamando essas particularidades do dano existencial. Então, resumindo, Charles, para não tomar muito seu tempo, porque eu sei que é muito valioso, o dano existencial seria mais ou menos seria nesse sentido. Ele é um dano que, ele é uma espécie de dano extrapatrimonial, que ele tem, além de todas as características da responsabilidade civil, artigo 186 do Código Civil, que ali, vinculado a uma prova, ele tem que ter outras provas, que é o projeto, a frustração do projeto de vida e da vida em relação. Então, talvez, aí não sei se extrapolamos o prazo que você tem aí, mas mais ou menos era isso que eu queria passar. E, inclusive, só para você ter uma ideia, em uma reclamação trabalhista, eu posso ter, por exemplo, o dano moral. Sim, é isso que eu ia te perguntar. É isso que eu ia te perguntar. Pelo mesmo fato. Então, por exemplo, assim, vamos falar assim, ó, uma pessoa que sofre um acidente de trabalho, ele tinha um projeto de vida de ser uma maratonista e vem a perder a perna. Ele pode ter o dano moral, que é de presunção, porque só aí já é presumido. Ele pode ter o dano existencial se ele provar que o projeto de vida dele era ser maratonista. E ele pode ter até mesmo a chance. Então, ele pode ter uma característica enorme. Então, o que eu falo se pede de forma equivocada, se julga de forma também equivocada em algumas situações e não analisa o dano existencial com tanto afinco nessas particularidades da qual eu tenho aí defendido, principalmente o ônus da prova. Tá? Kleber, você conseguiu aí, tua tese de mestrado deve ter sido brilhante, depois eu quero olhar, quero ter essa oportunidade. Você conseguiu aí dentro de alguns minutos resumir com muito brilhantismo, não seria diferente. Recorde também aqui de entradas, viu, meu amigo? Ruth Leia, Breno Lima, Lara Rodrigues Ferraz,
Beto Ponte, Ana Floriano, Lucas Advogado Teixeira, Petiscaria, Eduarda Timóteo, João Paulo Oliveira, Silvio Pimentel. Agradeço todos. Eu não consigo verificar, né? Quem que está. Então você tem que... Vitória Pérez, Vi Mendonça Silva, Iac Soares, Renata Albuquerque, Dr. João Vitor, Simone Varriano, Dr. Everton aqui nos humilhando, né, diretamente da Itália. Ele vai ter o troco, dele. Sim. O Mike, mas ele não sabe, mas assim, viu, Charles? Mas ele não sabe que nós não montamos segredo, nós só estamos plano de fundo no escritório, mas nós também estamos viajando. Fala para o Dr. Everton. Nós não estamos na bota, né? Quem está na bota é ele. Nós estamos sendo chutados pela bota, né? É mais ou menos isso, viu? O Mike Seminovos da Euromotors, aí é com você, aí esses carros naves é só com você. Você compra lá com o Mike, né? Você troca lá sua BMW com o Mike. Lá não. Na minha ele nunca entrou, só na sua. Na sua live ele entra, viu? Eu pago o preço, professor Bega, Zocara JR, Rafaela, a doutora Gabriela Oliva. Cara, monstro, monstro. Só quero te agradecer mesmo de coração. Eu que agradeço a todos que perderam aí um pouquinho de tempo aí para ver, para escutar a gente, né, chefe? Sigam o Dr. Kleber. Sigam o Dr. Kleber nas redes sociais, é um cara que sempre apresenta muito conteúdo, é um brilhante advogado, é uma brilhante pessoa. Meu amigo, muito obrigado de coração que a gente... Eu tenho que, na verdade, você está, como amigo, você está contraditado, né? Você não pode, né? Tudo que você falar é parcial, então é amigo. Pode falar, você pode ter esse elogio, porque todo mundo vai falar, a parcialidade aí está impedido de depor, né? Não, professor, o professor Welton Velasco. Só no frio ele deve estar coberto. Ele estava no frio esses dias, não sei se já voltou, mas o doutor Elton também estava viajando. Só estou verificando aqui. Mandando aqui quanto que está o ingresso do show, 2 férias no campo, Cris Souza. Meu amigo, encerra que você tem a palavra. Eu quero só agradecer a todos que participaram aí, puderam nos ouvir. Agradeço novamente o convite. Embora o tempo um pouco curto, poderíamos estar falando muito mais, mas é um tema que merece um determinado cuidado mesmo pontualmente em cada processo, porque para que isso não fique banalizado, né? Senão daqui a pouco, dano existencial de qualquer situação aí, julgamentos assim, levando para lá, né? Mas só para também consignar, muitos julgados também vai no mesmo sentido que nós falamos aqui, que o ônus da prova tem que ser demonstrado, não é por presunção, e assim por diante. Tá? Gente, então, um abraço aí, obrigado mais uma vez, já estou à disposição sempre que precisar. Sempre que for convidado, eu estou à disposição. Você viu que o primeiro convite que você fez, eu já sei. Né? Você engana bem, Dr. Kleber, você engana bem. Pessoal, vai ficar salvo aí. Compartilhem, curtem. A hora que você me convidou, eu falei, nossa, será que ele convidou a pessoa certa? Aí eu falei assim, deixa eu dar uma olhada. Aí eu olhei de novo, falei, será que é? Eu falei, Charles, você mandou no grupo errado? Aí ele falou, não, eu quero te dar uma oportunidade. Eu falei, obrigado, estou aceitando. Eu tenho de testemunha a doutora Michele. Ela é minha testemunha, viu? Meu amigo, fica com Deus. Um grande abraço aí. Obrigado de coração. Tchau, bom dia a todos. Obrigado pela participação.